Vamos falar sobre Tiago de Jerusalém, conhecido como o Justo, também referenciado na tradição da igreja como irmão do Senhor. Como a maioria das igrejas orientais, a comunhão anglicana celebra no dia 23 de outubro a memória desse homem, Tiago de Jerusalém, conhecido como o Justo e como irmão de nosso Senhor. Mas quem é esse Tiago? Quem é esse Tiago, a quem inclusive é atribuída a epístola, segundo a epístola de Tiago no Novo Testamento? Quem é ele? Primeiro, não se trata de um apóstolo. Embora dois dos apóstolos tivessem o nome de Tiago, esse Tiago, que celebramos em 23 de outubro, é um dos irmãos de Jesus mencionados no Evangelho segundo São Mateus e que não era membro do corpo do grupo de apóstolos de Jesus. Há várias tradições sobre Tiago, especialmente na literatura apócrifa. Digamos assim, a mais confiável delas diz que José era um homem piedoso, viúvo e que tinha filhos e filhas. E ele recebeu do sumo sacerdote um pedido para casar-se com Maria, que era uma jovem que fora dedicada a Deus pelos seus pais. Então, portanto, ela era considerada uma virgem de Javé e que até então, desde a sua infância, vivia no templo, morava no templo, sob a responsabilidade do sumo sacerdote. Como Maria atingiu a idade da fertilidade, ela se tornou um problema no templo por ser um espaço essencialmente masculino e ela mesmo não tinha um espaço específico para ela. Enquanto criança, ela vivia no meio das crianças, mas depois de crescida, depois de madura, ela não teve como permanecer lá, era constrangedor para ela e para os outros, para os levitas e para os sacerdotes. Então o sumo sacerdote, que conhecia bem o José, sabendo que ele era um homem piedoso e viúvo, trabalhador, com dificuldades para criar a sua família, atender aos seus filhos, ele sugeriu que José recebesse Maria como esposa, respeitando os votos que ela havia feito como virgem de Javé. José aceitou e assim eles casaram. Há um componente machista nessa narrativa, né? De que o sacerdote diz lá no texto apócrifo que eu estou me referenciando, que o sumo sacerdote pede ao José para aceitar, sugere ao José, aceita Maria como esposa, para que ela cuide dos seus filhos. Quer dizer, a Maria, coitada, foi casada com José para cuidar dos filhos dele. Mas naquele tempo não havia essa consciência e às vezes, e geralmente, o casamento era a única saída possível para uma existência social e respeitada da mulher. Bom, assim sendo, Tiago, assim como os outros irmãos que são citados lá em São Mateus, no capítulo 13, versículo 55, é um desses filhos de José. São fontes apócrifas, ou seja, são tradições que vêm de textos não bíblicos, certo? Mas que foram incorporados pela igreja, alguns desses textos, como parte da sua tradição, não como inspiração divina da escritura, mas como parte da tradição oral que a igreja herdou. Há uma outra tradição ainda sobre irmãos de Jesus, de um dos apócrifos, que diz o seguinte: que Tomé, o apóstolo Tomé, São Tomé, que era conhecido como o gêmeo, o dídimo, o gêmeo, esse gêmeo era porque ele seria o irmão gêmeo de Jesus. Inclusive, no texto apócrifo que afirma isso, conta que várias vezes o Tomé foi confundido com o próprio Jesus. Verdade ou não, são tradições da igreja, que alguns grupos da igreja cristã aceitam, outros não aceitam, mas nenhum deles está dentro daquela literatura que a igreja considera como de inspiração divina, ou seja, o Novo Testamento. Também várias tradições sobre Maria são da literatura apócrifa. Aliás, o Novo Testamento fala pouquíssimo sobre Maria. Aliás, praticamente São Lucas é quem fala um pouco sobre Maria.
e um pouquinho aparece lá em São Mateus. Mas muito do que está registrado nos apócrifos, que são textos escritos a partir do segundo século da era cristã, são registros de memórias orais, de narrativas orais, narrativas verbais que se passava de comunidade para comunidade, de pai para filho, mãe para filha. Muitos dentro dessa literatura apócrifa justifica hoje algumas posições das igrejas cristãs, especialmente na Igreja Católica Romana. Especialmente na Igreja Católica Romana, quando se trata de falar sobre a Virgem Maria. Eu vou colocar aqui nos comentários alguns textos de referência sobre os quais eu estou me baseando nesta conversa que nós estamos tendo. O Judas, por exemplo, que se apresenta na sua epístola como irmão de Tiago, por isso ele é considerado na literatura apócrifa como um dos irmãos de Jesus, ele se apresenta assim: Judas, irmão de Tiago e servo de Jesus Cristo. Então, ao se apresentar como irmão de Tiago, ele usa Tiago como uma referência de autoridade e se coloca humildemente como servo e não irmão de Jesus. A tradição da Igreja do Oriente diz que Tiago, irmão do Senhor, era um homem letrado, conhecedor da lei e muito piedoso. Foi escolhido pelos apóstolos para liderar a Igreja de Jerusalém e é considerado o seu primeiro bispo. Vamos entender uma coisa. Há uma tradição dizendo que, depois de ressuscitado, Jesus se apresentou e conversou com Tiago, com esse Tiago. Então, de certa forma, na tradição antiga, Tiago era considerado uma das testemunhas da ressurreição. E fez parte então da comunidade que nasceu em Jerusalém após a ressurreição. E foi considerado por essa comunidade o seu líder, ou seja, a sua referência de autoridade, por ser irmão do Senhor e também por ser uma pessoa piedosa, conhecedora da lei, conhecedora da tradição judaica. A igreja primitiva em Jerusalém era uma igreja formada por judeus que tinham aceitado Jesus como o Messias. Era uma seita, digamos assim, um grupo dentro do judaísmo oficial. Uma coisa importante sobre Tiago e a sua autoridade reconhecida no Novo Testamento está no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que conta a história do chamado Concílio de Jerusalém, quando Paulo e Barnabé apresentam diante dos 12 e dos presbíteros, dos anciãos daquela igreja, a realidade das igrejas formadas a partir da sua pregação no meio gentílico, ou seja, no meio grego. Nós sabemos que Paulo, em suas viagens missionárias, ele foi fundando pequenas comunidades que eram formadas por pessoas de origem judaica e também por pessoas de origem gentílica, ou seja, que eram pagãos e se converteram a Jesus Cristo. E esses pagãos que se converteram a Jesus Cristo não eram judeus, ou seja, não haviam sido circuncidados, não tinham laço de sangue com o judaísmo, quando muito eles eram considerados pessoas que obedecem a Deus, o que adoram ao Deus verdadeiro, mas não eram considerados judeus. Para essas pessoas, ser obrigado a atender às exigências do judaísmo era algo penoso e sem sentido, porque a identidade deles não era com o judaísmo, mas com a pessoa de Jesus Cristo e com o evangelho que lhes foi anunciado por Paulo e outros pregadores que também foram aos gentios. Então, Paulo leva essa questão ao Concílio de Jerusalém, propondo que os que não eram judeus, ao se converterem para Jesus, não precisavam cumprir os ritos de iniciação do judaísmo. Havia uma grande discussão sobre isso na Igreja de Jerusalém e nas igrejas formadas pela maioria de judeus, de que os gentios não eram cristãos perfeitos, porque não haviam sido circuncidados, não obedeciam no sábado, comiam carnes de animais considerados impuros, não faziam os rituais de purificação, etc. e tal. Nesse concílio de Jerusalém, é Tiago que dá a decisão final. Ele ouve toda a discussão, a exposição de Paulo, a discussão que houve, que aconteceu a respeito, e depois ele dá uma decisão final, abrindo espaço para que as igrejas de origem gentílica tivessem comunhão com a igreja de Jerusalém, ou seja, fizessem parte do corpo eclesial da igreja,
de Jesus Cristo que estava surgindo naquele momento. Tiago se fundamenta nessa decisão no testemunho de Pedro, que recebeu de Deus, em sonhos, uma revelação sobre a questão dos gentios. E também deve ter impressionado a Tiago o testemunho e o entusiasmo testemunhal de Paulo e Barnabé sobre a ação do Espírito Santo entre as pessoas não judias. Nós vemos no capítulo 15 de São dos Atos essa narrativa desse concílio, e no capítulo 13, ou antes do capítulo 13 um pouco, fala-se do derramamento do Espírito Santo na igreja de Antioquia, que era uma igreja com gregos. Igreja essa de Antioquia, a qual Paulo frequentou depois da sua conversão. E foi a igreja de Antioquia que patrocinou as viagens missionárias de Paulo. Interessante isso, né? Tiago de Jerusalém era, como a maioria dos cristãos na igreja de Jerusalém, um judeu zeloso das suas obrigações. Era assíduo no templo, no estudo da lei, na prática das abluções, das purificações e tal. Ele provavelmente era um fariseu, no sentido de ter uma proposta, um comportamento religioso conforme a orientação farisaica, que era um dos partidos religiosos, uma das formas de ser judeu. Mas a sua fé em Jesus Cristo era incômoda ao sinédrio e, claro, aos fariseus. Certa vez no templo, ele foi instado a renunciar à sua fé cristã publicamente. Como ele recusou, foi levado à muralha mais alta do templo, atirado do alto pelos fariseus. Mas ele não morreu na queda, ficou muito machucado, mas não morreu na queda. E foi espancado até a morte, já que estava caído, desacordado lá no chão. Esse fato aconteceu no ano 62 depois de Cristo, ano do Senhor, no contexto da perseguição movida pelo Sinédrio aos cristãos, que ainda eram considerados como um grupo herético dentro do judaísmo. A Igreja, desde os tempos antigos, atribuiu a Tiago, irmão de Jesus, o título de justo, pelo espírito de conciliação que marcou a decisão tomada por ele no Concílio de Jerusalém, permitindo às igrejas nascentes no mundo grego a se manterem em comunhão com a Igreja da Judéia. Tiago é, portanto, um dos inspiradores do espírito ecumênico, não das instituições ecumênicas institucionais, mas do ecumenismo de pessoas, das relações ecumênicas pessoais e comunitárias. Uma vez que Tiago reconheceu a diversidade da Igreja de Cristo pela ação do Espírito Santo e a adequação dessa igreja, dessa forma de ser, de servir a Deus, nas diferentes culturas do seu tempo. Nós conhecemos muito pouco sobre Tiago, não temos essa devoção popular de Tiago, como existe no Oriente, porque o nosso país e o nosso continente foi muito marcado pela colonização católico-romana, que não considera a existência de Tiago como real. Refere-se, inclusive, diz que a carta de Tiago, no Novo Testamento, é de autoria de Tiago Menor, filho de Alfeu. Mas a Igreja Oriental, que é mais antiga, tem nos registros mais antigos dos cristãos, afirma, e a comunhão anglicana aceita, que Tiago de Jerusalém era irmão de Jesus. Nossa igreja tem no seu dicionário, no dia 23 de outubro, a festa de São Tiago de Jerusalém, o justo, irmão do Senhor. É assim que está no livro de oração comum. E aqui no Brasil nós temos uma ordem cujo patrono é São Tiago de Jerusalém, é a Ordem de São Tiago de Jerusalém, que é uma fraternidade não conventual e não convencional, não formal, na Igreja Episcopal Anglicana, cujos carismas se inspiram exatamente na Carta de Tiago e no espírito de justiça que caracteriza este herói da Igreja. Os membros da Ordem de São Tiago de Jerusalém têm uma insígnia que os identifica, que é essa cruz, normalmente feita de chifre, de boi, e que tem sete circunferências que representam os 7 irmãos que fundaram a ordem há mais de 30 anos atrás. E também marca a identidade do espírito e do carisma eucarístico
desta ordem. Bem, é isso que a gente podia falar sobre São Tiago de Jerusalém nesse momento, nesta semana em que a Igreja do Oriente, a Igreja Anglicana e a Comunhão Anglicana celebra a memória desse homem que até hoje é um exemplo de justiça e conciliação. Que São Tiago seja para nós um inspirador do espírito da diversidade da Igreja, do espírito ecumênico da identidade da Igreja, do espírito de conciliação e de comunhão entre culturas diferentes, mas unidas no senhorio de Jesus Cristo. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém.